Muito bom dia, irmãos. Eu hoje quero começar dando uma aula de engenharia espiritual. Se eu fosse professor de engenharia, eu ia criar essa matéria aqui. E vocês, depois que eu der essa aula aqui, vocês vão falar: puxa vida, é tão simples ser engenheiro. Eu estou dizendo isso porque, olhando esses últimos acontecimentos que nós estamos vendo aí pela mídia, a comunicação desses últimos tempos, irmãos, ela é muito rápida, mas ela é diabólica, dependendo da maneira que você enxerga isso. Só para mencionar, sem dizer o nome, duas grandes igrejas no Brasil têm passado por um problema grave. E eu, como faço parte do corpo de Cristo, confesso a vocês que eu tenho me sentido bastante desconfortável espiritualmente por isso. E eu fui buscar o Senhor, e por isso que eu falei que vou fazer uma aula de engenharia para você voltar na base, a base de uma construção, por exemplo. Então, você imagina comigo aqui um prédio, um edifício, e propositadamente eu vou fazer esse edifício na Praia de Santos. Quem já foi em Santos ou conhece Santos, sabe que tem alguns prédios ali que são tortos. Assim como a Torre de Pisa lá na Itália, que é torta, aqueles prédios ficaram tortos. E o motivo disso é porque há mais ou menos uns 20 metros de profundidade, há uma camada de areia muito dura, e que antigamente, na sondagem, parava ali achando que era uma rocha. E a fundação de um prédio tem que ser colocada em cima de uma rocha para que ele não caia. E parava a fundação ali, e depois de um certo tempo o prédio começava a tombar. Eu, quando construí lá um trecho na área portuária, lá, o trecho do Valongo Paquetá, nós descobrimos que aquela camada de areia que vinha até o porto, abaixo dela ela tinha mais ou menos 3 a 4 metros somente de espessura, e abaixo dela tinha mais argila marinha até chegar na rocha, que deu 80 metros em média. Então imagina você construir um prédio que se chama salvação, e as 3 pilares principais desse prédio chamam-se amor, graça e o Espírito Santo, ou a comunhão do Espírito Santo. Se você não construir esses três pilares do amor, da graça e da comunhão do Espírito Santo, e não colocar na rocha, esse prédio cai, essa fundação rui. E essa salvação, esse prédio vai cair. Assim que o Espírito Santo de Deus comunicou comigo isso que nós estamos falando aqui, tudo que nós fazemos como crentes, porque é importante você entender isso. O homem Adão foi criado da terra, do pó da terra. E uma das maldições que Deus colocou depois do pecado de Adão e Eva foi que o Satanás, que estava representado pela serpente, ele iria se alimentar do pó da terra. Portanto, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, através de Jesus, que é o último Adão, como a palavra diz, que nasceu sem o pecado, e ele, para que você e eu possamos nascer de novo, você já nasce como uma alma vivente, ou um espírito vivificante. Você, quando nasce, você é alma vivente, vindo da terra, do pó. E quando você nasce de novo em Jesus, você é um espírito vivificante. Esse conflito que eu e você temos no dia a dia como crentes, ele é diário na sua vida. É um conflito entre a carne, que é administrada por Satanás, e esta é uma natureza pecaminosa, e dentro de nós tem o Espírito Santo de Deus, que é um dos pilares dessa salvação, que comunica com você corretamente. Tudo que você sai dessa regra, você cai.
E é isso que é a explicação que eu estou vendo dessas situações que Satanás fez. Quando Satanás tomou uma rasteira, porque ele foi derrotado na cruz por Jesus, mas Jesus ressuscitou, então venceu a morte, tomou da mão dele a chave do inferno, e portanto Satanás agora tem um outro plano. O espírito do anticristo, a Bíblia diz que desde o primeiro momento, quando foi inaugurada a igreja não é isso aqui, a igreja é o corpo de Cristo, cuja cabeça é ele, e o corpo, nós fazemos parte do corpo. Então, se um membro está fora, está doente, todo o corpo sofre. E é importante que você e eu tenhamos isso em mente. E Deus começou a falar muito comigo, porque eu, como pastor, eu tenho sentido muito essa parte de comunicação que nós temos passado. É muito grave. Então, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, eu quero começar dizendo esse versículo 12 do 1 Coríntios, do capítulo 10, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Ou seja, aqui Paulo está falando, preste muita atenção nas coisas que você está vendo aqui em volta. Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Preste atenção. E ele continua no versículo 13 dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação que está na alma, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, irmãos, eu entendo que se nós estivermos atentos à cilada de Satanás, o Senhor vai nos prover livramento. Mas para isso você precisa agora conhecer a estratégia do Senhor para vencer essa guerra que a igreja está passando. A igreja, ao longo desses 2000 anos, ela tem passado guerras, cada hora com uma estratégia diferente de Satanás. A estratégia de Satanás para esse final dos tempos é exatamente essa internet, essa comunicação rápida, mas que tem atacado esses três pilares: do amor, da graça e da comunhão do Espírito Santo. Tudo que eu e você fazemos como crentes, que não estão debaixo desses três, você está destruindo esse pilar. E é importante você entender isso. Aquilo que você, às vezes, uma pequena palavra que você dá para uma pessoa, ela está debaixo dessas três coisas. Essa palavra que você está dando, ela é carregada do amor de Deus. Essa palavra que você está dando, ela tem graça, ou seja, está sendo misericordioso com Ele. Ou você está se comunicando bem, trazendo Ele para o reino dos céus. No dia 3 passado agora, eu preguei uma mensagem falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Lá em Lucas 17, versículo 20, ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ou seja, Jesus estava interrogado pelos fariseus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu vou repetir: o reino de Deus está dentro de vós. Então há dentro de nós hoje, irmãos, um reino poderosíssimo, que é o reino de Deus. O que eu e você estamos fazendo para implantar esse reino dentro dessa terra que está administrada por esse que vê a minha natureza pecaminosa e quer entrar para destruir esse reino? Esse reino é eterno, e ele já está, ele está disponível para ser implantado em cima, dentro de mim e de você. Então, quando você declara com a sua boca e crê com o coração que você é salvo, você já automaticamente passa a fazer parte desse reino. Você é filho e herdeiro e co-herdeiro com Jesus, com tudo aquilo que está disponível para mim e para você. Agora, eu só quero lembrar aqui, irmãos, que Jesus, quando revelou esse mistério do corpo de Cristo, que é a igreja, para os discípulos, ele escolheu um determinado momento e ele fez um trocadilho. Particularmente ele falou com Pedro e com os discípulos que estavam em volta, como está lá no capítulo 16, versículo 18.
E é importante eu falar disso aqui, porque tem algumas coisas do cristianismo que foram distorcidas a partir dessa palavra, porque não foram reveladas assim como está no original grego aqui. O capítulo 16, do versículo 18 de Mateus, diz assim: também eu te digo, Jesus falando com Pedro, tu és Pedro. O nome de Pedro era Simão. Jesus botou o nome dele de Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Naquele momento em que Jesus falou isso, ele estava tendo um segredo com os 12 discípulos que estavam ali. E ele escolheu Pedro para fazer um trocadilho, porque essa palavra Pedro, no original grego, é Petros. E Petros significa pedrinha. E essa palavra pedra, e sobre esta pedra, essa palavra pedra significa montanha, cordilheira. Então, o que Jesus estava falando é o seguinte: a igreja foi edificada numa cordilheira, que é ele, e Pedro fazia parte dessa cordilheira como uma pedrinha. Pegou essa revelação do Senhor, irmãos? Então eu e você somos pedras de originário desta cordilheira, que é a pedra. E ele ainda complementou dizendo que as chaves desse reino que ele estava inaugurando ali estavam disponíveis para Pedro, assim como está disponível para mim e para você. A nossa pedra, eu sou uma pedra que faço parte dessa montanha. A minha origem vem da montanha. Então, se eu edifiquei a minha vida de salvação, esse edifício de salvação, com esses 3 pilares do amor, da graça e da comunhão do Espírito Santo de Deus, esse prédio não derruba, ele não cai, ele não fica inclinado. E a igreja está doente, a sociedade mundial está doente, porque Satanás está atacando exatamente esses 3 pilares. 1 Pedro capítulo 2, Pedro, quando captou essa informação de Jesus, ele escreveu no versículo 4 do capítulo 2 de 1 Pedro. Presta atenção do que Pedro fala de mim e de você, que somos pedrinhas saída dessa cordilheira quando você declarou com a sua boca e creu com o coração. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, ele está se referindo agora a Jesus, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Você, como crente, não pode ser envergonhado por estar debaixo desta fundação que é Jesus. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Sabe o que é pedra angular? Vocês já viram aquele arco que tem na ponta uma pedra com um ângulo assim? Se você tirar aquela pedra, essa abóbada cai. Essa era a forma que eles construíam isso. Então ele estava falando ali para aqueles que eram construtores, que não tinham concreto armado, como nós temos hoje. Então eles faziam em arco, que essa última pedra aqui, que era a pedra angular, se você tira, ela cai. Ele estava mostrando para ele exatamente isso. Vou repetir o versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, ou seja, tiraram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Irmãos, o evangelho, ele ofende as pessoas que não querem saber da salvação. E você não tenha dúvida disso, porque o mundo rejeitou Jesus.
E o mundo continua rejeitando enquanto existir um Satanás gerenciando essa sociedade doente que nós estamos vivendo. O versículo 9, o versículo 9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia pela graça de Jesus. Amém? Dentro desse contexto, Jesus disse lá no capítulo 22, no versículo 29 de Mateus, e ele disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Essa palavra no original grego, errais, que é planal, tem um significado de fazer alguém se desviar do caminho reto. E esse verbo que foi traduzido como conhecendo, que é eido, tem o significado de perceber, notar, discernir, descobrir. E a mesma forma, a palavra escritura se refere à palavra de Deus. Portanto, eu posso concluir que para nós termos vitória como crente em Cristo Jesus, nessa guerra que nós estamos vendo, nós precisamos ter acesso ao poder de Deus, nós temos que conhecer a Escritura. Mas a pergunta que eu faço é: essa Escritura é somente a Bíblia? Não. A Bíblia diz lá no livro de João, no capítulo 1 de João, logo no início, ele fala: no princípio era o verbo. O verbo verbo é a ação. É a ação de Deus, é Jesus que era chamado de verbo. Então o verbo que é a palavra verbo é logos no original. Então o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e ele estava no princípio com Deus. Então aqui João revelou pelo Espírito que Jesus é o próprio Deus que se fez homem para poder resolver o problema da humanidade que nunca resolveu no Velho Testamento. Nenhuma pessoa consegue cumprir as 618 leis que estão no Velho Testamento. Deus mandou isso aí para dizer o seguinte: você precisa de mim. E como é que era que as pessoas aceitavam, recebiam a salvação, construíam aquele edifício no Velho Testamento? Da mesma forma que hoje, pela fé. Eles criam que matando e degolando um cordeiro que representava Jesus no futuro, a sangue daquele cordeiro lavava os pecados dele e ele se arrependia. Da mesma forma hoje, quando você recebe a Jesus como seu Salvador, você tem que olhar a cruz. Por isso que Jesus falou: pegue a sua cruz e siga-me. O que representa a cruz? A cruz representa a morte. Você tem que morrer na sua natureza pecaminosa diariamente, irmãos. Como que um crente vive com essa dicotomia existente diário, que é ter a tentação de mentir, ter a tentação de trair a mulher, ter a tentação de roubar, ter a tentação de mentir, que está na nossa natureza pecaminosa. Pegando a sua cruz, lembrando que a cruz é o lugar que você morre, mas Jesus te ressuscitou com ele. Então diariamente você tem que estar nesse. Passou na tua cabeça? Essa semana eu tive uma experiência muito simples disso que Deus me deu, até para poder entender o que Ele estava querendo dizer. Eu tinha uma palavra para falar para alguém de um assunto de uma pessoa. E aí eu falei: poxa, será que eu devo contar? Eu falei: bom, já que eu estou estudando isso aqui, senhor, o que o senhor acha? O Espírito Santo falou assim comigo: você vai construir alguma coisa com essa notícia que você vai contar? Isso chama fofoca. Falei: é mesmo, não vou construir nada. Vou contar isso para um terceiro, para um quarto? Não vou construir nada. Não vou nem resolver o problema desse cara. E também não vou construir nada contando para outro. Irmãos, o dia a dia da nossa vida é isso. Quando você abre a internet, toda hora você está fazendo fofoca sem querer perceber. Deus começou a ampliar o conceito. Quando... eu vou ler de novo aqui o versículo 4 em diante. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas. Onde existe treva, não tem luz, irmãos. A luz, as trevas, a definição de treva biblicamente é a ausência de luz. Você deixou fechado isso aqui. Se tiver uma luzinha aqui, não tem treva naquele lugar. Então, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado, aí João está explicando aqui, falando de João Batista. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Esse João era o João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Então, João preparou aquele momento ali para dizer, ó, vem vindo o Cristo, que é aquele que estava prometido. Eu estou avisando vocês. O verbo, no 9 a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui essa palavra conheceu já é diferente do que aquela outra conheceu aqui. Ele subiu a regra. Essa palavra conheceu é gnóstico, que significa conhecer com intimidade, com profundidade, como se fosse uma relação sexual entre o homem e a mulher. Então, esse conhecimento é um conhecimento que eu e você, quando entramos no reino dos céus, se nós não conhecemos na profundidade o Jesus, você não vai estar usando esses 3 pilares. Esta fofoca que eu iria fazer, ela estava dentro do amor? Não. Ela estava na graça? Também não. E estava na comunhão do Espírito Santo? Também não. Então, sabe o que eu ia fazer? Destruir esses 3 pilares e a minha salvação, caía. Não é que se você faz uma mentira hoje, ou você faz um erro hoje, ou faz um pecado hoje, você derruba o prédio para depois se reconstruir. Não. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que Satanás é tão sutil que ele começa a dilapidar esses pilares até uma hora que ele não vai suportar o peso. No versículo 11 ele continuou, veio para o que era o seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a primeira base que você precisa ter é você crer no nome de Jesus como Senhor e Salvador. Não é só Salvador, é Senhor e Salvador de vocês. Se você crer, você é filho dele. E o 13 ele continua, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É isso que eu falei. Nosso novo nascimento não veio da carne. Na carne você está debaixo dessa natureza pecaminosa que você tem que tratar. Não tem outro jeito, você tem que tratar. Você não perde isso, você não fica santo de uma hora para outra, irmãos. A santidade ela é conquistada, e muitas vezes com muita força. E o versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Ele estava testemunhando o que ele viu, glória como do unigênito do Pai. Unigênito é o Filho único. Como eu falei, essa palavra verbo na gramática ela exprime ação. Nesse caso, a ação de Deus é Jesus. Então, você, como crente em Cristo Jesus, para você viver na vida de santidade no Senhor, você precisa conhecer Ele na sua profundidade. Não dá para você perceber, passou ali Jesus, eu estou vendo, não é assim, irmãos. Você precisa conhecer como Ele pensa, como é que Jesus pensa, como é que Ele é o caráter de Jesus. Ele é uma pessoa honesta. Jesus como homem, eu estou falando como homem, porque ele veio sem pecado e passou a vida inteira sem pecado aqui, até que ele morresse na cruz por mim e por você. Qual que é a maneira dele? Ele tem misericórdia? Você como pedrinha desta pedra, você tem misericórdia nessa ação que você está fazendo? O seu comportamento, o seu amor incompreensível de Jesus, é isso que você precisa estar ligado nele. E isso nos fará não cair na cilada de Satanás.
Então a resposta que eu teria para qualquer um desses pastores ou membros dessas igrejas que estão caindo é porque eles não estão dentro desses pilares, eles têm que perceber, estão sendo atacados. É na parte do poder, na parte do dinheiro, na parte de nome, de pintar coisa de preto, essas bobagens que Satanás vai fazendo e o sujeito cai. E eu quero terminar, irmãos, porque essa palavra foi muito pesada para mim. Eu quero terminar lembrando aquela parábola que a gente chama de, erradamente, eu acho que essa parábola ela chama erradamente de parábola do filho pródigo. Pródigo quer dizer aquele que é gastador, esbanjador. Tem um pródigo que é positivo, que é um sujeito liberal, um sujeito amoroso. Mas aqui nessa parábola Jesus estava falando de um sujeito esbanjador. Eu acho que essa parábola ela enfatiza muito mais o amor do Pai. Por isso que essa mensagem que eu quero deixar, esse título de Conhecendo o Pai. O crente que não conhece o Pai, ele está fadado a perder esses 3 pilares e perder, inclusive, ficar inclinado nessa salvação. Eu tenho dificuldade de achar que a morte de Jesus foi tão grande que é muito difícil você perder a salvação, a não ser que você seja um apóstata. E nós já estamos vivendo como sinal da volta de Jesus o tempo de apostasia. Apostasia é aquele que sai de dentro da igreja, relativiza a palavra e começa a inventar uma outra Bíblia. Isso é o que chama apostasia, porque fora disso, irmãos, não há nenhum pecado que seja passível de não perdão. O único pecado que é passível de não perdão, ou seja, que Deus não perdoa, é quando você que não é convencido pelo Espírito Santo não se torna crente. Se você não quer crer, você já está condenado. Jesus falou isso: eu não vim para condenar, não vim para julgar, eu vim para salvar. O julgamento já está feito para aquele que não aceita Jesus. Não aceitou Jesus, esse é um pecado sem perdão. Por quê? Porque você morreu e foi para o inferno. Não tem esse negócio de meio, como é que chama isso? É purgatório. Isso é uma invenção demoníaca, para dizer que você vai lá e você fica fazendo missa, pagando a missa. Antigamente era assim, hoje não sei se é assim. Então eu quero pegar esses 2 personagens, dos 2 filhos, e o personagem pai, quando você lê esse aí, você que já conhece essa coisa, lembre disso, o pai daqueles 2 filhos, ele era o próprio Deus. Então o primeiro personagem, e eu vejo isso como um tipo de crente, irmãos. Você tem 3 tipos de crente que você pode classificar assim como você tem 3 pilares para a salvação, você tem 3 tipos de crente. Aquele que conhece Jesus na sua profundidade e procura agir durante o dia a dia da sua vida naquela perspectiva de ser santo como ele é santo. É fácil isso? Irmãos, é difícil demais ser crente. Não queira achar que é fácil ser crente. Esse é um marketing negativo que eu estou fazendo para aquele que ainda não é crente. Se entrar na vida de crente é muito mais difícil, como disse o Júnior, do que cumprir a lei. A régua subiu muito com Jesus. É muito difícil ser crente, mas a troca de você cumprir aquilo que está como crente é passar a eternidade com ele e não com o demônio. Então vale a pena, irmãos. Você tem que investir na sua vida, a palavra de Deus diz lá, Paulo fala para a gente desenvolver a nossa salvação. Então se você não tivesse que desenvolver, você já estava instantâneo. Não. É claro que alguns têm mais sorte que outros, né? Ladrão na cruz não desenvolveu a salvação dele, foi salvo instantaneamente, mas morreu na cruz. Ele teve ali 3, 4 ou 5 horas ali, porque ele foi quebrar as pernas dele e a partir daí eles morrem mais rápido. Mas ele foi salvo sem precisar fazer nada, apenas creu. Mas e nós que estamos vivendo aqui? Eu estou com 76 anos, estou desenvolvendo a minha salvação. É muito mais difícil você viver como crente do que viver não sendo como crente. Principalmente com essas coisas todas que estão acontecendo hoje. Então, os 3 tipos de crente, um é este que conhece Jesus na profundidade.
não é conhecer somente a Escritura, mas conhecer o caráter, conhecer como ele pensa, conhecer qual é o comportamento dele, como é que a graça se manifesta. O outro tipo é o filho mais moço, o esbanjador, o pródigo, que não conhece o pai. E o outro é o irmão que nunca saiu de casa, mas que também não conhece o pai. Porque a reação dos dois, o comportamento dos dois com relação à atitude que o pai tomou, demonstrava que eles não conheciam. Lucas 15, 13 diz assim: passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, porque eles chegaram lá para o pai e falaram: olha, me dá a sua herança aqui. Ele deu para os dois. No versículo 11 ele diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então ele deu herança antecipada para os 2 filhos. Irmãos, cuidado. Há um provérbio que diz que a herança antecipada é maldição. Cuidado, você que fica mais velho, não dê a sua herança antecipadamente, porque torna maldição para você e para os seus filhos. Aqui ele determinou, os pais queriam, os filhos queriam, então tá bom, toma aqui para você e toma para você. Um deles ficou em casa com aquele dinheiro, sentou em cima da fortuna, o outro foi embora. E o versículo 13 ele diz: passado muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Acabou tudo. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse cidadão o mandou para os seus campos a guardar porcos. Aqui há uma revelação que Jesus está falando. Os porcos eram animais imundos para os judeus, e ele estava falando isso para os judeus. Então ele foi caindo daquela fortuna, ele foi caindo até momento que ele foi comer com os porcos. E esse mandou guardar os porcos. No versículo 16: e ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alfarroba é uma palavra chique aqui. Lá em Olímpia a gente chamava isso de lavagem de porco. Tinha uma senhora lá que era uma grande criadora de porcos, e ela tinha uma caminhonetinha, me lembro bem disso, eu era menino, ela tinha uma caminhonetinha e passava nas casas pegando lavagem de porco para alimentar os porcos. Isso chama-se alfarrobas. Então o cara, que era o filho do rei, perdeu tudo a ponto dele comer lavagem de porco. E cuidando de porco, que é um animal imundo, espiritualmente imundo. Então o que Satanás fez com esse cara? Foi dando corda para ele, depois sequestrou e aprisionou esse cara. Só tinha um jeito dele se livrar disso. Qual que era? O arrependimento. Capítulo 15, versículo 17 diz: então, caindo em si, disse: quanto aos trabalhadores do meu pai, tem pão. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Somente essa frase se mostra que ele não entendia que esse pai tinha o amor, tinha a graça, e pelo Espírito Santo de Deus ele queria ter relacionamento com ele como filho e não como trabalhador. Então esse filho, apesar dele ser um crente, de pertencer ao reino de Deus, ele não conhecia, porque ele não sabia ter comunhão com o pai. Ele não conhecia o pai na profundidade a ponto de achar que ele ia ser considerado como se fosse um trabalhador. Quando você nasce de novo, você tem o carimbo de filho, irmãos. E acabou. Então o pai, você conhece a história, fez tudo aquilo, botou a melhor roupa, mandou ele tomar banho, botou um anel, papá, vocês conhecem isso. Quem que representa esse tipo de crente? É aquele que não tem temor do pai. Ele tem apenas um relacionamento superficial. Ele desonrou o pai. O pai, a palavra de Deus diz que ele estava lá
no fim do dia, ele ficava lá esperando, olhando o filho voltar. Ele tinha esperança que o filho ia voltar. Então ele ficava lá. Quando o filho apareceu de longe, ele foi ao encontro do filho. Ele não ficou esperando, ele foi lá e abraçou e chorou com ele. Irmãos, nós somos criados com um livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, mesmo depois de ser crente. Mas a consequência daquele homem é que ele perdeu a herança dele. Ele continuou sendo filho, mas aí ele perdeu a herança. Esse pai, ele desonra o pai. E ele pegou os bens e os dons dos reinos dos céus e ele aplicou aonde? No reino da terra. Então esse tipo de crente é aquele que quer a benesse da bênção, mas ele quer continuar com o pé no mundo. Não dá. Cuidado, que você pode tombar o seu edifício chamado salvação. O segundo filho, aquele mais velho, o que ficou do lado do pai, ele se irou quando ele percebeu que o amor do pai e o perdão ao filho pródigo, ele se irou. Então isso tem embutido nisso inveja, julgamento, fofoca, entre outros comportamentos. Leia depois isso aqui que você vai ver isso. Versículo 25 do capítulo 15, já estou terminando. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. O pai, além de botar o filho como um rei, tomou banho, trocou a roupa, botou um anel e tal, fez uma festa, matou um bezerro e ele chegou lá e ouviu essas danças e chamou um dos criados e perguntou-lhe para o que era aquilo. Ele foi fazer uma fofoquinha lá com o criado e ele informou: veio o teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Essa palavra indignar aqui é uma ira nervosa mesmo, aquela ira de matar. E não queria entrar. E saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. O pai foi atrás dele. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Irmãos, tem crente que faz tudo certinho, mas ele não usa esses três pilares ao longo do teu tempo. Ele critica, ele fofoca, ele não tem relacionamento, ele está sempre o dono da verdade. Esse é o tipo desse crente. Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e eu nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com meus amigos. No versículo 30 ele continua: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. E então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Irmãos, nós somos crentes em Cristo Jesus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com o Senhor. E por que você está reclamando do que você está passando? Você está disponível na sua mão todo o poder de Deus, mas você tem que estar fundamentado nesses três pilares. Se não tiver, é por isso que muitas pessoas estão andando nessa situação. E nós estamos vendo com os nossos olhos igrejas enormes sendo destruídas por Satanás por causa dessas bobagens. E entretanto, era preciso que nos regozijássemos e alegrássemos, porque esse teu irmão pecador, ele não falou isso, mas é esse, ele estava morto. E ele reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, esse ranzinza aqui, rabugento, fofoqueiro, o que ele queria, o que ele esperava como um crente certinho, ele esperava que Deus castigasse aquele irmão e não desse perdão para ele. Sabe, muitos pecados que nós fazemos, eles não têm aparente consequência. Eu digo aparente consequência. Todo pecado tem consequência, mas não como castigo, irmãos, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e morte é a ausência de vida. Então quando você peca, seja ele pequeno, médio ou grande, não há classificação de pecado. Pecado é errar o alvo. Quando você erra o alvo, você tem consequência. No caso daquele filho pródigo, ele perdeu a herança.
mas ele voltou para o seio do Pai. Então, irmãos, a conclusão que eu tenho aqui é o seguinte: se nós quisermos ganhar essa guerra que você está passando individualmente, essa guerra que você está passando como família, essa guerra que você está passando como nação, essa guerra que você está passando dentro da sua empresa, você só tem um jeito, é conhecer na intimidade esse Pai, porque Ele te dá esta direção correta. Eu citei hoje um pequeno exemplo bobo meu, que passou, como eu estava me preparando para essa palavra, veio para mim, Satanás me mandou uma fofoca. Olha essa informação: você teve uma reunião com esse cara falou isso, e você precisa alertar os seus amigos para não entrar no mesmo erro. E foi aí que eu, parando disso, falei: Espírito Santo, eu devo falar isso para fulano? Eu tinha já em mente até a pessoa que eu ia falar. E Deus me perguntou isso, vou repetir esse testemunho. Você vai construir o que dentro desses 3 pilares com essa informação? Nada. Está dentro do amor? O amor cobre multidão de pecado. Está dentro da graça? A graça é misericórdia. Está dentro da comunhão do Espírito Santo? Não. Então esquece, meu. Sabe o que eu tenho feito hoje, irmãos? Vou dar esse conselho para vocês. Elimina Instagram. O WhatsApp é telefone. A minha meta é um dia não ter telefone. Porque não é mais telefone, concorda? Quando a pessoa quer te encontrar, ele te encontra de qualquer jeito. Então, vamos dizer que eu não tivesse nenhum celular mais. Eles iam me achar. Manda um e-mail, telefona na igreja. Algum jeito eles vão me encontrar. Tudo isso está sendo tóxico para mim e para você. Porque você é bombardeado instantaneamente, toda hora, com má notícia. Então, tem um negócio que entra lá no YouTube. Agora, como eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, eu só tenho lá, eu nem tenho YouTube, mas esse YouTube entra. Aí vem lá, fofoca, como é que chama? Fuxico Gospel. O que é isso, irmãos? Como é que o cara está ganhando dinheiro com as bobagens que ele está falando da igreja? E se diz irmão. Se nós quisermos ganhar essa guerra, se você tiver intimidade com o seu pai, você vai aprender a ser mais tolerante com o próximo. Se você tiver intimidade com o seu pai, você vai deixar de ser fofoqueiro. Eu fui no dicionário. Sabe o que quer dizer fofoca? Fofoca significa bisbilhotice, mexerico. A fofoca consiste, isso aqui é dicionário, consiste no ato de descobrir uma informação sobre alguém e posteriormente contar essa informação a uma ou várias pessoas. Se você for mais próximo e conhecer o seu pai, ele vai nos levar a ser menos crítico. Dicionário de novo. O que é crítico? Aquele que faz críticas, geralmente censurando, depreciando ou desaprovando o conteúdo de algo ou de alguém. Ou seja, ele é o dono da verdade. Para você pensar, irmãos, o Espírito Santo de Deus é que está falando, ele que convence, não sou eu que estou falando aqui, não. O Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós, falou comigo hoje, direto, essa semana. Se você é crítico demais, olha para a sua vida, fala: Senhor, peço perdão, eu quero ser menos crítico, porque eu estou medindo as coisas de uma forma muito exagerada. Todas essas características que eram desses 2 filhos, ainda não conheciam o pai, embora eles fossem do reino de Deus. Então está cheio de crente que pertence ao reino de Deus e que são e às vezes você fica balançando de um lado para outro, né? Você reparou que tem hora que você é o filho moço e tem hora que você é o filho velho. Você está achando que você está na casa do pai, mas você não está agindo do jeito que o pai quer te ensinar. E eu deixei propositadamente os versículos dessa parábola para a gente terminar. Qual foi a reação do pai com relação ao filho mais moço e ao filho mais velho? Versículo 22 do capítulo 15 ainda de Lucas. Agora eu realmente estou terminando, prometo. Diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu,
pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Irmãos, o amor do pai, mediante o arrependimento do filho, recolocou novamente no reino de Deus. Ele já pertencia, ele já era filho, mas ele estava fora. A consequência foi que ele perdeu a herança, mas ele estava lá do lado do pai de novo. E assim como ele falou com o filho, está do lado do pai, vou continuar comendo do melhor, porque eu sou herdeiro e co-herdeiro com ele. Então quando ele morrer, tem mais uma herança. O bisavô da minha mulher, com 75 anos de idade, algumas pessoas já conhecem essa história, era da família Breda. Com 75 anos de idade, ele tinha 14 fazendas formadas no estado de São Paulo. 14. E tinha 13 filhos. Ele deu uma fazenda para cada um. E ficou com uma. Ele morreu com 104, 105 anos. E ele tinha mais 20 fazendas. E os filhos todos perderam. Todos os 13 filhos perderam as fazendas. Meu sogro, inclusive, era um deles. Perderam as fazendas. E ele deixou mais 20 fazendas para eles distribuírem. Então é isso que o filho que ficou lá na casa, ele não estava vendo isso. Para comer um cabrito, eu tenho a manada inteira. E com relação a esse filho mais velho, aquele o irado, o ranzinza, o crítico, o fofoqueiro, ele disse assim no versículo 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é seu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus, a palavra de Deus diz que Ele não nos deixa sem informação, irmãos. Ele não tinha que explicar para o filho por que ele fez isso, por que ele perdoou, mas Ele explicou. Então Deus é tão bom. Eu volto à figura, imagina essa figura, a sua salvação é um prédio de 30 andares. Que tem 3 pilares fundamentados lá na rocha, não é naquela camada intermediária lá de Santos, senão ele tomba. E ele vai até o fundo, e Satanás fica tentando destruir esses 3 pilares, ele vai tirando metade, pega um pedacinho aqui, sabe como é que, uma outra aula de engenharia aqui, um pilar ele tem que ter uma dimensão em função do peso. Quanto mais vai diminuindo essa dimensão, ele entra em flambagem, ele faz assim, fica torto e cai. Satanás fica comendo desse pilar do amor, fica comendo desse pilar da graça, fica comendo do pilar do Espírito Santo de Deus, da comunhão do Espírito, para que os seus 3 pilares fiquem fora da dimensão, fora do dimensionamento que foi feito, e ele cai. Ele quer destruir a igreja, mas ele não vai destruir, porque Deus prometeu isso, que nenhuma coisa vai acontecer, o inferno não prevalece contra a igreja, desde que você pertença à igreja. Igreja, volta a repetir, não a Igreja Batista Manaim. Graças a Deus que vocês pertencem. Mas a igreja como corpo de Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Eu quero orar para que Deus fale. O Espírito Santo já falou com certeza com cada um de nós. Muitos pecados levam você a consequências que atingem o seu corpo com enfermidades. Mesmo que você não saiba disso, muitos pecados são consequência, muitas doenças são consequência do seu pecado. Muitas pessoas precisam ser atuadas na ganância, que é um pecado, então ele atinge no dinheiro. Você nem sabe que é ganância, que tem ganância. Muitas vezes você tem. Eu não estou acusando ninguém, não estou falando, mas isso acontece na minha vida, na sua, no dia a dia da nossa vida. Então, por que acontece isso? Porque a nossa natureza pecaminosa nos leva a um momento em que ele está comendo devagarzinho cada um desses pilares para que ele flambe e caia ou destrua esse edifício chamado salvação. Mas eu afirmo para você que Satanás não tem poder sobre a minha e a sua vida. Amém? Então, Pai amado, eu te louvo, Pai. Te louvo pela sua exortação, Pai. Pela sua palavra, uma palavra de convencimento, Pai. Não de acusação, mas de convencimento do seu Espírito. O seu Espírito Santo que habita em nós tem falado conosco. E muitas vezes a gente não está ouvindo a voz do Espírito, Pai. Então a minha oração principal agora é que
que o Senhor venha nos capacitar a ouvir a voz do Espírito e a entender que a voz do seu Espírito está mostrando a direção correta. A sua palavra diz: errais por não conhecer as Escrituras. Ou seja, eu estou errando muitas vezes porque não conheço na intimidade a esse meu Pai. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor me ensine cada detalhe da sua personalidade, da sua característica, do seu caráter, Pai, para que eu possa fazer como uma pedrinha saída desta cordilheira enorme que é o Senhor, que eu possa ser considerado uma pedra preciosa que vem diretamente do Senhor, Pai, e que a graça de Jesus Cristo, que esse amor sobrenatural do Senhor Deus e a comunhão maravilhosa e o relacionamento do Espírito Santo de Deus possa estar conosco hoje e para sempre. Vão na paz. Boa semana, irmãos. Deus abençoe.